Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje, trago-lhes uma mensagem que nos conecta diretamente com as experiências diárias que vivemos. Uma mensagem que, por meio de histórias e metáforas, tornará tangíveis e aplicáveis as verdades espirituais contidas nas passagens bíblicas da primeira leitura da primeira carta de Pedro e do Evangelho segundo Mateus. Imagine-se navegando em um mar agitado, enfrentando ondas violentas e ventos impiedosos. A água fria e salgada salpica em seu rosto enquanto você se esforça para manter o curso. Neste cenário tempestuoso, você se sente solitário e desamparado. Mas, de repente, uma mão estendida aparece, oferecendo segurança e direção. É a mão de Jesus. Assim como Pedro, que experimentou essa cena no mar da Galileia, somos chamados a reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. No Evangelho de Mateus, Jesus pergunta a seus discípulos: A quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem com as opiniões populares da época. Mas então Jesus faz a pergunta mais importante: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro é a rocha sobre a qual Jesus construirá sua igreja. E é também uma profissão de fé que cada um de nós é chamado a fazer. Jesus não é apenas um personagem histórico ou um líder sábio. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo para nos salvar. Mas assim como Pedro, muitas vezes podemos ser tentados a duvidar ou negar essa verdade fundamental. Podemos ser influenciados pelas opiniões populares, pelas vozes que nos dizem que a fé é algo ultrapassado ou irrelevante. Podemos nos sentir como barcos à deriva em um mar tempestuoso, lutando para manter nossa fé em meio às adversidades da vida. No entanto, Jesus nos lembra que Ele é a rocha inabalável em quem podemos confiar. Ele é a mão estendida que nos guia e nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é a resposta para a pergunta fundamental da vida: quem é Jesus para você?
Hoje, quero compartilhar com vocês a história de uma águia. A águia é conhecida por sua visão aguçada e capacidade de voar nas alturas. Mas, por algum motivo, essa águia em particular tinha medo de voar. Ela preferia ficar no chão, cercada por galinhas, a enfrentar o desconhecido do céu. Um dia, um homem sábio encontrou essa águia e disse: "Você foi criada para voar nas alturas, para explorar os céus e experimentar a liberdade. Você não foi feita para viver como uma galinha." A águia, embora hesitante, começou a olhar para o céu com anseio. Ela sentiu a chamada das alturas e decidiu enfrentar o medo. Com o tempo, a águia começou a bater suas asas e a se elevar no ar. Ela descobriu uma nova dimensão de liberdade e propósito. Ela não era mais uma galinha, confinada ao chão, mas uma águia, feita para voar nas alturas. Meus irmãos e irmãs, assim como essa águia, somos chamados a voar nas alturas da fé. Somos chamados a nos elevar acima das limitações e medos que nos mantêm presos ao chão. Somos chamados a reconhecer a verdade do Evangelho e a proclamar corajosamente a Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas como podemos fazer isso? Como podemos voar nas alturas da fé em meio aos desafios da vida? Permitam-me compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais que encontramos nas leituras de hoje. O primeiro princípio é o da humildade. Na primeira leitura, Pedro exorta os anciãos a pastorearem o rebanho de Deus com humildade. A humildade é o reconhecimento de que dependemos de Deus em todas as coisas. Assim como a águia depende das correntes de ar para sustentá-la em voo, nós dependemos da graça de Deus para nos sustentar em nossa jornada espiritual. A humildade nos lembra que não somos o centro do universo, mas sim criaturas frágeis e limitadas, dependentes do amor e da misericórdia de Deus. Ela nos ensina a confiar em Deus em vez de confiar em nossa própria sabedoria e força. Quando cultivamos a humildade, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós e através de nós. O segundo princípio é o da autoridade espiritual. Jesus diz a Pedro no Evangelho de Mateus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essas palavras revelam a autoridade que Jesus deu a Pedro como líder da igreja. Essa autoridade não é baseada em poder ou dominação, mas sim no serviço e no amor. Assim como Pedro foi chamado a pastorear o rebanho de Deus, somos chamados a exercer autoridade espiritual em nossas vidas e comunidades. Isso significa liderar pelo exemplo, cuidar dos necessitados, guiar outros no caminho da verdade e da santidade. Quando exercemos a autoridade espiritual com amor e humildade, somos instrumentos nas mãos de Deus para transformar vidas e estabelecer seu reino na terra. O terceiro princípio é o da identidade em Cristo. Pedro foi chamado por Jesus para ser a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Da mesma forma, cada um de nós tem uma identidade única em Cristo. Somos filhos e filhas amados de Deus, chamados para uma missão específica neste mundo. Mas assim como a águia precisou descobrir sua verdadeira identidade para voar, também precisamos descobrir quem somos em Cristo. Isso requer uma busca sincera e contínua de intimidade com Deus. Precisamos nos aproximar dele em oração, estudar sua palavra e buscar a orientação do Espírito Santo. Quando conhecemos nossa identidade em Cristo, somos capacitados a viver uma vida plena e significativa, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Meus irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a voar nas alturas da fé. Somos chamados a abandonar os medos e limitações que nos mantêm presos ao chão e a abraçar a verdade do Evangelho.
Que possamos cultivar a humildade, exercer a autoridade espiritual com amor e descobrir nossa verdadeira identidade em Cristo. À medida que encerramos esta homilia, quero convidá-los a refletir sobre as verdades que foram compartilhadas. Como você está respondendo à pergunta de Jesus: "A quem você diz que eu sou?" Você reconhece Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo? Você está vivendo de acordo com essa verdade em sua vida diária? Que o Espírito Santo ilumine seus corações e os guie no caminho da fé. Que Deus fortaleça sua confiança nele e os capacite a voar nas alturas da fé. Que vocês sejam testemunhas vivas do amor e da graça divinos em todas as áreas de suas vidas. Que a paz de Cristo esteja sempre com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.